Bom, a gente está recebendo aqui para a RN Entrevista dois profissionais da área de tecnologia que fizeram uma carreira na área de TI e hoje empreendem no mundo exponencial com um conteúdo interessantíssimo, né, que fala sobre toda essa transformação da cultura nessa era digital. E é uma honra muito grande receber vocês, que eu me inspiro muito no trabalho de vocês. Eu acho que assim, a gente não podia passar por essa temporada sem vocês estarem aqui com a gente. Agradeço aí a presença, o tempo, né, e toda a minha admiração. Então, eu queria que vocês se apresentassem. Começa pelo Alexandre, letra A. Bom, antes de mais nada, Renata, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou um executivo com uma longa vivência na área de tecnologia, como você falou. Tenho 30 anos de experiência, já passei por todas as posições. Nasci programador, digamos assim, e fui crescendo na carreira até virar executivo. Passei por algumas multinacionais, trabalhando e liderando a área de tecnologia, inovação, e vendo a transformação digital, digamos, pegar as empresas de uma forma talvez até bem desprevenidas. E aí eu pude participar, digamos, de grandes projetos e estar ajudando empresas a se transformarem. Até que eu resolvi, não é a primeira vez, eu já empreendi outras vezes, e dessa vez eu tenho como sócio nessa empreitada um grande amigo de longa data, que é o Maurício. Bacana. Longa data, né? Porque nós nos conhecemos quando a gente entrou na faculdade, né? No primeiro período da faculdade. E faz um bom tempo. Um pouco tempo. Algum tempo. Eu comecei a programar com 12 anos, né? Faz um pouquinho mais de tempo do que ter entrado para a faculdade. E sempre gostei de tecnologia e sempre quis trabalhar com tecnologia de uma forma que é pouco comum hoje, né? Hoje a gente vê muita gente que quer trabalhar com tecnologia porque entende que tecnologia pode dar mais dinheiro do que outras áreas, vamos dizer assim. Mas que não tenha a paixão pela coisa, né? Que não é o nosso caso, né? Nós dois nos encontramos na faculdade por causa disso, né? Porque nós compartilhávamos esse interesse pela tecnologia, numa época onde ela era bem menos comum do que é hoje, né? Também, isso é um outro detalhe. E eu sempre trabalhei com tecnologia mesmo, em empresas que criam tecnologia, aqui no Brasil, e passei um período trabalhando na Austrália com uma startup, aliás, na Tasmânia, né, que é ilhazinha ao sul da Austrália. E há muito tempo, vamos dizer assim, eu tinha o interesse de fazer o que a gente faz hoje, de ter o canal Mundo Exponencial. Eu, por minha vez, me inspirei em algumas pessoas dos Estados Unidos que faziam o tipo de coisa que a gente está fazendo hoje. Uhum. Mas levei pelo menos 1 ano e meio para começar a fazer. Né? Porque quando você é executivo numa empresa, você tem seus próprios preconceitos, né? Daquilo que se espera de você e tal. E eu imaginava que eu precisava fazer uma coisa perfeita. Então, eu joguei fora dezenas de vídeos que eu gravei porque eu achei que não estavam bons o bastante. Fui comprando equipamentos, a brincadeira toda, até que eu consegui, depois de vários meses, convencer o Alexandre a se juntar a mim. E aí, como não era mais eu sozinho, a gente teve que buscar uma forma de escalar o processo de criação de conteúdo, né? E a gente acabou chegando no formato que a gente tem hoje e gravando conversas para compartilhar aí com o pessoal um pouco sobre o que está acontecendo com essa evolução exponencial da tecnologia. Bacana. Você falou no evento que vocês fizeram do Digitalização Especial, e eu até anotei aqui que a vida é cada vez mais digital,
mas só um pouquinho de nada das pessoas sabe trabalhar como desenvolver soluções digitais. E aí eu queria que vocês falassem assim, as pessoas e as empresas estão preparadas, né, para toda essa transformação, para essa indústria 4.0? Eu diria que elas não estão preparadas, mas elas sabem que são impactadas. É uma coisa meio estranha, mais ou menos como se você não estivesse preparado, e muitas vezes muitos de nós não estamos, de fato, para ficar doente, mas você já está doente, né? Então, você já está sofrendo o impacto e você, na verdade, não consegue se dar conta do problema que no fim das contas, acometeu você, né? E isso vem por uma característica que veio como uma tsunami. E para quem não é da área de tecnologia, isso talvez foi ficando muito difícil de ser percebido, né? Se você pegar lá no início de quando a gente começou a lidar com tecnologia, como o Maurício mesmo falou, cara, nem computador nas casas existia, né? Tanto é que o sonho do Bill Gates era um computador na mesa de cada americano. Esse era o propósito da Microsoft. Ou seja, isso não era comum, né? Ter o computador em casa não era comum. Os computadores depois foram para casa. De repente, chega um negócio chamado internet, quer dizer, chega de repente para a gente aqui. Muita gente acha que é só mais um lugar para consultar algum tipo de informação e tal. Vocês devem lembrar lá do início que tinha revistas com links interessantes para você visitar, né? Ou seja, era uma forma ainda manual de procurar. Ou seja, o Google nem sonhava em existir. A gente usou várias outras coisas antes de Google. Tinha um brasileiro chamado KD na época, inclusive, que desapareceu, né? Foi adquirido. Enfim, o que eu acho essas transformações elas foram sendo muito aceleradas, muito aceleradas, muito aceleradas. E para quem não era da área de tecnologia, a coisa foi chegando. Nós, enquanto pessoas comuns, fomos nos digitalizando meio que a fórceps. Alguns porque podiam, porque estavam numa classe mais privilegiada, até que chegou o smartphone. E, de novo, o smartphone foi uma coisa para gente privilegiada, até que ele começou a baixar o nível e hoje em dia, praticamente todo mundo tem alguma forma de se conectar digitalmente. Todo mundo, obviamente, não é verdade, a gente sabe que tem muitas classes que ainda estão fora dessa realidade. Mas isso transformou absolutamente tudo. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona, a conectividade do mundo, né? Todos os negócios hoje são network, né? Antes, sem isso, sem essa conectividade, o networking se dava através de viagem de avião, viagem de trem, viagem de carro, mas agora ela viaja à velocidade de informação. Agora não, já há algum tempo. E isso, obviamente, transformou completamente todas as coisas. E aí o que acontece? Pegando o gancho que você trouxe do programa de comemoração de 1 ano da nossa série Digitalizando, que é uma série que fala especificamente sobre tecnologias no-code, que são tecnologias voltadas para as pessoas que não programam, né? No-code de não codificação, literalmente. E por que isso é importante? Porque pelas estimativas e por todas as estatísticas que se apresentam, só 0,3% dos profissionais do mundo conseguem criar software. Só que hoje nós precisamos do software literalmente para fazer quase que tudo. Nós estamos usando software aqui para fazer esse programa, que antes seria absolutamente inviável. Isso que a gente está fazendo aqui só poderia ser feito por um estúdio de televisão, com transmissão caríssima, com uma equipe enorme. Hoje a gente faz com software. E isso que a gente faz com software para resolver ou para criar isso que a gente está fazendo aqui, invade o nosso dia a dia para várias questões. A gente tem muitas necessidades que não são bem resolvidas porque as pessoas não conseguem criar suas soluções, sejam pessoalmente, sejam nos pequenos negócios, sejam nos gigantescos negócios. Você acaba ficando refém daquilo que não serve para você. E ainda por cima você cria em cima disso uma estrutura para proteger isso que não serve adequadamente, como se fosse a única forma de dar resultado. Então a gente tem 99,7% dos profissionais do mundo que não conseguem resolver os seus próprios problemas e estão dependentes de 0,3% dos profissionais do mundo, quando nós temos uma demanda gigantesca de problemas digitais para serem resolvidos.
Então, é nesse ponto que a gente entrou há mais de um ano atrás, porque nós começamos a falar sobre isso muito antes. Na verdade, nós já lidamos com essa questão há, sei lá, há talvez mais de uma década, muito mais do que isso. Depois a gente começou a lidar profissionalmente aplicando essas tecnologias nas empresas onde a gente passou. E o ganho que isso traz é muito significativo, porque quando você dá para as pessoas o poder delas resolverem os seus problemas, você começa a ver a emergir soluções absolutamente inesperadas, que resolvem problemas de uma outra forma, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que foi uma ruptura muito grande assim que aconteceu, a gente foi tomado por uma pandemia, né, que forçou as pessoas, algumas pessoas vieram para a mesma página, né? Como você falou, há mais de uma década, né, ele mesmo, acho que no início da carreira dele, ele falou que ele trabalhou numa empresa, eu acho que foi o Longo que falou lá na Austrália, que era uma empresa de software que acabou sendo comprada por outra e que tinha uma tecnologia que nem hoje é vista por aqui. Sim. Até queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas só para a gente não lembra disso, para a gente voltar. Mas uma coisa que ficou muito claro, assim, a forma de fazer negócio, né, que vocês exploraram muito a economia low touch, né, de baixo contato. Trouxe um desafio muito grande de como as pessoas vão se organizar, como os times vão se organizar. Modelos de negócio surgiram, outros ruíram. Mas eu acho que a grande questão agora é estratégia, né? A gente conseguir trabalhar nas empresas uma estratégia e inovação para poder digitalizar. E é a grande mudança. Então, assim, aquelas empresas tradicionais, a gente outro dia estava falando sobre isso, que eram tradicionais, que já tiveram muito sucesso, executivos que já, né, têm uma posição consolidada nas empresas, então viraram, nesse mundo, um júnior de novo. Vão ficar sênior rápido, mas eles vão precisar estudar muito. Vocês estudam muito, vocês são super antenados. Então, a gente falou de 3 coisas aqui. A estratégia mudou. Temos que entender que existem novas formas de criar soluções e pensar em soluções. E a estratégia que antes era de 5, 10 anos, agora a estratégia é de curtíssimo prazo, né? Onde tem outras coisas em jogo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, esse ponto. Estratégia e inovação nesse momento. Como se pensar nisso? Na realidade, vamos dizer assim, a pandemia ela veio para esfregar isso na cara das pessoas. Mas a verdade é que essa mudança ela já aconteceu. Ela já aconteceu no sentido de que, para muitas empresas, a estratégia já era de curtíssimo prazo há vários anos. Porque elas já tinham se dado conta da velocidade com que as coisas estão mudando. E do fato de que elas poderiam, a qualquer momento, ser surpreendidas, não, obviamente, por um vírus, mas por uma empresa que surgia do nada e conseguia disruptar o negócio dela sem que ela tivesse tido noção de que aquilo ia acontecer, né? Porque via de um outro mercado e tinha mais dinheiro do que ela para investir, ou porque ela veio com uma solução inovadora e conseguiu investimento para poder crescer rápido. Mas essa já é uma realidade há muitos anos. E grande parte das empresas ainda ignorava isso. A pandemia ela veio para esfregar isso na cara da gente e falar assim, olha, as coisas podem mudar radicalmente a qualquer momento e você tem que fazer alguma coisa. Porque nesse caso elas já mudaram. Né? Mudou. Não mudou. Mudou. E com isso você tem uma potencialização da situação onde alguns conseguem se adaptar bem mais rápido porque já estavam preparados para isso e outros têm grande dificuldade porque não estavam preparados para isso. E você chega numa situação onde começa a ficar mais evidente a deficiência do corpo executivo de grande parte das empresas. Outro dia saiu um artigo, Alexandre, que encontrou e veio comentar comigo assustado. O artigo dizia que 65% dos executivos em empresas nunca tinham utilizado soluções de colaboração remota.
né? E aí a gente está falando de soluções de colaboração remota, não só videoconferência, como a gente está fazendo aqui agora, mas todas as soluções de colaboração remota. A gente está falando sobre gestão de projeto, acompanhamento de atividades, esse tipo de coisa. E aí você pensa, como é que uma pessoa que não usa ferramentas digitais no seu trabalho, no dia a dia, pode imaginar uma coisa nova para a realidade que a gente vive se ele não conhece a realidade? Eu gosto de falar, pegando isso que você acabou de falar, duas coisas. Uma delas tem um livro razoavelmente antigo, né? Não tão antigo assim, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que muita gente já leu esse livro como um livro que falava sobre resistência à mudança e tal. E esse livro, para mim, ele é mais atual do que nunca. Eu já citei ele algumas vezes, as pessoas falam, esse é um livro antigo, mas literalmente a pandemia chegou para mostrar que estava todo mundo ainda dentro do quartinho procurando queijo naquele lugar, enquanto os ratos já foram para o labirinto atrás de queijo. Só que os ratos hoje são essas grandes empresas de tecnologia que elas, na verdade, elas nunca param. Elas estão sempre no labirinto em busca de novos queijos. Ou de encontrar novos queijos, ou de criar queijos novos. Então, isso daí é uma característica de um tempo onde mudança não é mais algo que acontece em intervalos de tempos que você tenha condições de se preparar. Mudança é uma realidade que não tem mais fim. Você vive num período de intensa mudança, né? Então, isso é constante. Isso é assim que você vai ter que se adaptar a viver hoje. E aí, só para eu completar uma outra coisinha que o Maurício falou, que é o quê? E essa questão dos 65% dos executivos, o que é interessante é o seguinte, se você olhar para esses executivos, na vida pessoal deles, algumas das ferramentas tecnológicas eles talvez até usassem, WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Mas eles eram incapazes, ou são ainda, muitos deles, incapazes de olhar para essas ferramentas como uma ferramenta que te auxilia a resolver problemas de negócio. Assim, é realmente muito impactante você saber que as pessoas não olhavam para isso. E aí eu pego um outro gancho de algo que eu já falei há algum tempo, que eu roubei, na verdade, de uma fala de uma pessoa numa live onde ela estava falando do Walter Longo, que por acaso tem o sobrenome do nosso amigo, e o Walter Longo disse uma coisa que realmente, se você parar para pensar, ela é perfeita, que é o quê? Hoje a gente tem delegado muito das informações e do conhecimento para a nuvem, para o Google, para para os mecanismos digitais. Só que você precisa de conhecimento dentro do seu repertório, porque se você não tem esse conhecimento, você não consegue imaginar as possibilidades, você não consegue combinar, você não consegue criar soluções novas. E hoje o desafio da digitalização é esse, é você usar o ferramental que existe para criar novas soluções, porque as novas soluções disruptivas, na maioria das vezes, são apenas combinações do que já existe, e algumas dessas tecnologias existem há muito tempo. E o no-code, eu acho que essa questão do no-code, ele traz uma possibilidade de aceleração, né? Do timing do negócio. É isso que eu queria que vocês comentassem um pouquinho também aqui agora. Só para a gente ter uma ideia de como essas coisas não são de agora, deixa eu te ler uma citação. A mudança contínua, a mudança inevitável, que é o fator dominante da sociedade hoje. Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem levar em consideração não apenas como o mundo é, mas como o mundo será. Essa frase foi falada por Isaac Asimov, um físico e escritor de ficção científica, em 1978. Uau. Aí você vê, né, que não é uma coisa nova a mudança, só que ela vem se acelerando. E aí vem a questão do timing que você falou, né? E aí o no-code é esse acelerador, né? Ele é uma forma de não só pessoas que não têm o conhecimento específico para a criação de soluções digitais poderem começar a entrar nesse
nessa área, Uhum. como é uma forma daquelas pessoas que têm o conhecimento conseguirem acelerar a sua produção. Sim. Isso daí é bastante significativo, porque muitas vezes nós estamos falando de 10 vezes mais rápido, né? E 10 Mais vezes até. mais rápido, e 10 vezes mais rápido ou mais, como o próprio Maurício acabou de colocar, significa o quê? Significa que você tem chance de estar exposto a mais possibilidades de solução. E quanto mais possibilidades de solução você tiver para disponibilizar, maior é a chance de você acertar. Porque, obviamente, grande parte dessas soluções não serão adequadas, ou porque você não acertou exatamente o que o cliente queria, ou porque você não está entregando tudo que precisa ser entregue. Enfim, tem aí várias situações que ocorrem e que, se você não tiver esse volume, você não consegue acertar. E tem uma outra coisa que os americanos falam muito, que é uma palavra que eu acho que não tem em português, que é serendipity, e que é uma das palavras que eu mais gosto, porque, na verdade, é aquele momento onde você está lidando com um problema e você tem uma ideia. É aquele momento, cara, isso resolveria o problema. Se você tem como capturar aquela ideia e rapidamente fazer algo para que você possa ver se aquela ideia vai para frente ou não, você tem maior chance de obter sucesso. Por quê? Porque esse serendipity, ele normalmente é aquele momento onde você conseguiu, e ninguém sabe explicar, nem os psicólogos sabem, porque magicamente as coisas se combinaram na sua cabeça. Brum! E aquele momento você conseguiu enxergar algo que há muito tempo você não enxergava. E você pode ser o único cara a estar enxergando essa possibilidade no mundo. Foi assim que você Sergei... pode não ser. E não sendo, se você puder ser mais rápido do que o outro, é melhor. E se você pegar a ideia do Google, foi assim. Foram os dois caras, ao estarem estudando, perceberam que era possível navegar entre os sites da internet usando os próprios links que existem dentro das páginas, uma vez que as páginas são arquivos textos. Então, eles criaram um mecanismo, que é o algoritmo que vai vasculhando de um link para outro, link para outro, link, vai indexando. Isso foi uma sacada que os caras tiveram. Isso foi um serendipity. Só que eles foram lá e realizaram, começaram a criar. E aí tiveram toda a dificuldade de criar um negócio. Mas é isso. Hoje, com as ferramentas no-code, e elas vão crescer ainda muito mais, você vai ter o quê? A possibilidade de usar o seu serendipity para fazer algo. Porque, na verdade, o que a gente fez foi, ou o que o mercado está fazendo é subir o nível de abstração. A tecnologia está lá, os programadores eles vão continuar sendo necessários, a gente vai continuar tendo mais e mais programadores no mundo, porque a tecnologia, a criação de tecnologias complexas e tal, vai ser necessária. E são essas pessoas que conseguem fazer essa coisa de mais alto nível para que pessoas que não entendam desse detalhe que está por baixo possam utilizar. Né? Exatamente. É legal. Eu peguei também, assistindo o trabalho de vocês, que o Gartner fez uma pesquisa e até 2020, 65% das aplicações vão ser no-code. Queria que 2024. 2024? 2024, verdade. 2020 a gente já está. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente. Como é que vocês entendem que quem já está surfando, mas assim, quem está naquele momento de transformação, de transição, né? Como é que isso, né, entrar em contato com isso e como entrar em contato com isso vai ajudar as empresas a se remodelarem, né? E explorarem isso como uma possibilidade de surfar mais rápido a onda. Você tem eu vou ser um pouco mais ácido, vamos dizer assim, porque eu tenho um pouco essa característica. Alexandre depois pode ser mais... Soprar. Você tem essencialmente dois grupos de pessoas dentro de empresas. Aquelas que querem resolver coisas e fazer o melhor possível e aquelas que querem vender dificuldade. Grande parte do mundo corporativo vive de vender dificuldade para poder vender solução. E através da venda de dificuldade,
acreditam que estão garantindo seus empregos, porque, já que tem tanta dificuldade, se precisam de uma pessoa como aquela para poder contornar a dificuldade. Uhum. Nesse ponto, você tem um divisor de águas aí. Esse tipo de ferramenta que a gente está falando, como o Alexandre colocou, dá uma potencialização muito grande de entrega de resultado, porque você consegue fazer coisas muito mais rápido. Você consegue fazer qualquer coisa? Não. Você não consegue fazer qualquer coisa. Essas ferramentas, elas são voltadas para focos mais específicos, mas você consegue fazer muita coisa muito mais rápido. Você está falando de tudo, né? Apps, sites, integração de aplicativos. Fala um pouquinho, explora um pouquinho isso. Exatamente. Estamos falando de apps, estamos falando de sites interativos, estamos falando de integração entre sistemas. Todas essas são áreas que têm hoje ferramentas no-code disponíveis que permitem você fazer, uma pessoa fazer coisas que antes precisava de uma equipe de pessoas para fazer, com um conhecimento muito específico. Então, é um divisor de águas nessa brincadeira, porque você vai ter muita gente relutante em adotar esse tipo de solução, porque esse tipo de solução acaba, em grande parte, com a venda de dificuldade, né? E, por outro lado, você vai ter um grupo de pessoas ávida por adotar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa acaba com uma série de dificuldades e traz velocidade na solução de problemas. E aí você deve ter um gap que vai começar a crescer entre quem está usando esse tipo de solução e quem não está. Porque quem está vai conseguir fazer coisas de forma muito mais ágil. Nós estamos trabalhando, nesse momento, um novo produto digital para multi-exponencial. E ontem a Alexandre estava comentando que o que foi feito em 3 dias não teria sido feito em 3 meses com outro tipo de ferramenta que a gente estivesse usando. Na verdade, talvez a gente nem tivesse fazendo o que a gente está fazendo se a gente achasse que precisaria investir o tempo necessário para fazer da forma tradicional. Porque o nosso tempo seria melhor empregado em outra coisa. Uhum. Eu tenho uma visão, por um outro lado, eu compartilho do que o Maurício fala, mas eu olho por um outro prisma, Legal. ou por um outro ângulo, digamos assim. Como ele falou, e ainda tem ferramentas no-code para várias outras coisas que talvez as pessoas nem ainda olhem como mainstream, apesar de já ser, como, por exemplo, criação de aplicativo de voz, criação de soluções de inteligência artificial. Tudo isso existe. Inclusive, existem soluções hoje e inteligências artificiais que já estão criando aplicativos simplesmente pela descrição. Acabou de sair aí, está gerando um grande barulho na mídia, a nova versão do projeto chamado OpenAI, que lançou uma nova versão do seu algoritmo chamado GPT-3, onde você descreve o seu problema e ele cria um aplicativo. Então, você fala e ele cria a solução. É claro que isso ainda está em processo de evolução, mas ele cria hoje. Isso não é futurologia, isto é presente, ou na verdade é passado, né? Porque na verdade o algoritmo já está mais inteligente a cada momento. Então, a visão que eu tenho é o seguinte: as empresas muitas vezes elas ficam atravancadas no conjunto de ferramentas que trouxe elas até aquele momento. E eles só olham para aqueles fornecedores e para aquele conjunto de ferramentas como se fosse a única possibilidade. E aí você cria em volta dessa estruturas físicas, pessoas fazendo trabalhos que talvez não fossem necessários, e muitas vezes não é necessário, simplesmente porque eles não se lançam na possibilidade de conhecer novas ferramentas e usarem novas ferramentas. E aí, o que o Maurício falou, como é que eu vejo ele acontecendo dentro do mundo corporativo, e mesmo na vida das pessoas comuns. Quando você pensa em fazer uma planilha, hoje você pensa em 2 produtos apenas. O produto da Microsoft, que é o Excel, que aqui no Brasil é absolutamente dominante, reinante. E você pensa no Google, na planilha do Google, porque é uma outra coisa que também as pessoas tiveram contato e passaram, então, a considerar. Mas existem vários outros produtos
que trabalham em cima de planilhas e com elas você consegue transformar o seu trabalho em algo muito mais produtivo, porque vai além. E aí, explorando essa característica, foi justamente o motivo pelo qual a gente começou lá atrás a série Digitalizando. As pessoas, no primeiro momento, falaram, pô, vocês estão ensinando a usar ferramentas? Aí a gente falou, não, a gente está mostrando ferramentas novas que não são mainstream, que não estão no seu radar comum, mas que são ferramentas robustas, que resolvem problemas de uma forma diferente e que liberam a sua capacidade criativa e produtiva para criar soluções que até então você jamais imaginou, mas existe tecnologia que está funcionando e que está disponível. E aí, por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu claramente que o mundo das startups se apropriou dessas tecnologias, ou criando ou usando, para criar soluções muito melhores do que aquelas soluções que os grandes fornecedores fazem. Qual é o grande problema? É que os grandes fornecedores têm um canal de distribuição e de venda. E como disse o Maurício, de pressão em cima das pessoas que não querem mudança, de dizerem, cara, não vai para isso, isso não é sério, isso não é robusto, isso não é funcional. Enquanto que as startups tiveram e têm até hoje grande dificuldade, mas elas têm mostrado aquilo que todo mundo já percebeu, que não é mais o grande que vence, é o mais ágil, é o mais rápido que vence. Sim, isso já há muito tempo, né? Acho que essa coisa do timing, e quanto maior é a empresa, mais a estrutura é maior, a mudança ela vem traz complexidade mesmo, porque você está falando em, de repente, criar uma área, desaparecer com outra, funções novas, funções que deixam de ter função dentro da empresa. Então, assim, o que vocês, se vocês estivessem olhando para uma empresa com essa dor nesse momento, qual a primeira coisa que você acha que precisa ser trabalhada para uma mudança de mentalidade, de cultura, para que isso possa, de forma estratégica, remodelar aquilo ali, que é grande, né? Estou falando de algo grande para que ele não perca, né? Não desapareça. Porque eu acho que algumas grandes empresas vão desaparecer e algumas estão quebrando. A primeira coisa é que a forma de pensar sobre as pessoas precisa mudar. Há muito tempo que as pessoas foram transformadas em números. E no final da década de 80, mais ou menos, foram transformadas em números e você começou com a brincadeira que existe hoje no mundo corporativo, que é o seguinte, o resultado desse trimestre parece que não vai ser aquele que a gente esperava, ou que o investidor esperava, vamos então fazer aqui um corte de custos, vamos mandar 10% da folha de pagamento embora. E é isso, um número, né? Eu já me vi nessa situação de receber o pedido. Vê aí que você tem que reduzir em 10% do seu folha de pagamento. 10% das suas despesas tem que ser cortada com o pessoal. Uhum. Né? E aí você tem iniciativas estratégicas que estão em andamento e tal. Você vai fazer? Não importa. O que importa é aquele número. E as pessoas sabem disso. E isso gera a necessidade de vender dificuldade. Porque você tem a dificuldade, você precisa daquela pessoa para resolver o problema. Então, ao invés da pessoa estar engajada em ser o mais produtiva possível, ela está engajada em ser a mais necessária possível. Tá? Porque é normal. Cada um tem que pensar em como se protege, porque defender seu a partir do momento... porque, pensa bem, se você faz parte de um grupo onde, teoricamente, os líderes do grupo veem você com uma coisa a ser jogada fora do carro se o carro estiver pesado, por que você vai estar preocupado com o resultado do grupo? Você vai estar preocupado com o seu resultado. Uhum. Isso não é uma coisa nova, não é uma percepção minha. É uma coisa que muita gente já notou. Se você pegar os livros do Simon Sinek, por exemplo, ele fala muito sobre isso. Né? O momento em que você tem a certeza que o seu líder ele é seu chefe, ele não é seu líder, né? Que ele
ele vê você como uma entrada na planilha que ele pode riscar ali para poder melhorar o resultado dele e garantir o dele, você não está preocupado mais em como melhorar o resultado do grupo, você está preocupado em como melhorar o seu resultado só. E é normal, é natural, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é as empresas entenderem que as pessoas que estão lá dentro, elas são stakeholders, entendeu? Elas precisam ser stakeholders. Elas têm que estar envolvidas no resultado, porque senão elas não vão trabalhar por aquele resultado. Cara, quem que acredita que se você chegar para alguém e falar assim, não, nossa meta nesse trimestre é aumentar, nesse semestre é aumentar a margem de contribuição e tanto, que as pessoas vão sair dali e vão falar, vamos fazer isso. Não existe isso. Com quem você sai para jantar e a pessoa vem contar para você o que você faz na vida? Não, eu trabalho para aumentar a margem de contribuição da minha empresa. Isso é papo de maluco, entendeu? É papo de quem não tem ideia do que está fazendo, mas conseguiu chegar naquela posição e agora também, já que eu não tenho ideia, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Sim. Eu prefiro olhar por novamente por um outro ângulo. Esse ângulo que o Maurício falou, obviamente, é o que a gente vive, é o que a gente percebe, mas eu vou pegar a sua pergunta e vou encarar ela, digamos, por um prisma onde esse indivíduo que sempre pensou assim, percebeu, nem sei porquê, qual foi o milagre que aconteceu com ele, mas eu não estou a fim de discutir o milagre, é um problema dele. Se foi através da emoção, da razão, do sofrimento, não sei. Mas ele percebeu que ele precisa fazer algo de diferente. E aí está o que fazer? Porque essa é a pergunta que talvez muitos estão se fazendo agora. O que eu faço? Né? É porque, na verdade, eu sei que algo está me afetando, eu sei que eu não consigo mais, eu sei que meus resultados bateram no teto e estão andando na horizontal ou estão caindo, e eu não consigo dominar, e eu não consigo saber mais quem são os meus concorrentes, eu não consigo entender isso. Eu diria que acho que a primeira coisa a fazer é ouvir claramente o corpo que você tem. Lá, a empresa como um todo, não a empresa do ponto de vista estruturado. A empresa, aquelas pessoas, a pessoa jurídica que você construiu. Não faz muita diferença se a sua pessoa jurídica tem 500 mil pessoas ou 20 pessoas. O que interessa é, esse conjunto é uma pessoa jurídica. Essa pessoa tem vida, essa pessoa pensa, essa pessoa está no mundo, essa pessoa age. E essa pessoa, muitas vezes, não está sendo escutada. E ela tem ideias. Legal. Ela tem percepções. Ela tem vontade de fazer diferente. E essa vontade, muito provavelmente, está sufocada. Se você tirar de cima aquela camada sufocante, essas pessoas emergem. Essa característica, ela sai dali. E quando ela sai, tem que começar ela abre... alto, né, gente? Desde o conselho, né, da empresa. Porque é uma transformação de cultura. Ela abre possibilidades. E aí você vai começar, então, a tentar algo diferente. Isso vale para tanta coisa. O que a gente mais tem visto é o quê? RHs buscando ainda soluções prontas. A forma de contratar continua antiga. E não é aqui uma constatação absolutamente cega. É uma constatação que vai da seguinte forma. O RH hoje ele ainda está buscando as pessoas que supostamente sabem como resolvem problemas porque já resolveram os problemas antes. Está em busca de pessoas que têm respostas prontas para problemas novos. Só que os problemas de hoje não são os problemas de ontem. Cara, é muito infelizmente, sem razão. Infelizmente, isso não é uma verdade mais. E o que acontece? Esse processo é frustrante. Primeiro, porque demora para encontrar. Depois você encontra, você traz essa pessoa para dentro e ela não vai conseguir resolver o problema do jeito que você imaginava. Por quê? Porque não é repetir experiências. É encontrar novos caminhos. É trabalhar com as pessoas em busca de novas soluções. Soluções que são as soluções que o seu negócio precisa para atender o seu cliente. E aí eu volto àquilo que o Maurício falou. Isso só existe para as empresas que realmente têm um propósito de resolver problemas para os quais eles encontraram demandas. Se você não olha para o seu demandante, você não está mais entregando a solução para o problema que ele tem.
E automaticamente você está olhando o produto do seu ponto de vista e não do ponto de vista de quem interessa. Isso não faz a menor diferença se você já resolveu problemas no passado. O seu cliente naquela empresa não é igual ao cliente daquela outra empresa onde você foi buscar aquele outro executivo. Então, você precisa hoje de pessoas com capacidade de olhar para os problemas e com vontade de resolver. Isso é muito E eu maior acho do que também buscar profissionais que já resolveram. que também tem aquele pensamento crítico e um olhar de tendência, né? Que seja uma pessoa que consiga solucionar problemas, mas assim de uma forma olhando para frente, né? É o daqui para frente. A gente não faz gestão do passado, né? É claro que o passado de um profissional é importante para ele ter casca, né? Sem dúvida nenhuma. Sem Os dúvida. cabelos Sem brancos dúvida. que cada um tem aqui, eles É. têm um valor. Mas eu acho que é o líder antenado, o líder que se atualiza, a pessoa que está conectada com esse momento. Eu acho que essa é a pessoa que tem um potencial de transformação, de protagonizar essa mudança, né? Aquele formato daquele executivo que tinha uma sala, né? Que tinha um poder e um status, que era muito afastado da operação, acabou, né? Estamos mais horizontais, sim, né? E a gente está tendo que ter diversidade para poder ter potencial de criatividade e co-criar. Eu entrevistei o Vinícius Silva, ele é do Shopping do Cidadão. E ele participa de um grupo de estudos do futuro. É interessantíssimo, assistam a entrevista que a gente fez com ele, né? Então, assim, o líder de hoje, ele tem que ter essa capacidade de trabalhar o time, não só de forma colaborativa, interdependente, estimulando a cocriação, mas é a cocriação para servir alguém, né? Para quem que né? Com esse olhar do servir, porque isso é que cria sentido e abre possibilidades. E o digital escala, né? Então, assim, mas tem que estudar. Eu acho que assim, se fosse eu tivesse, quem eu trago para trabalhar comigo? Quem é antenado, né? Eu sou uma empresa que tem 3 pessoas assim mais dedicadas. É a Sandra, que nem está aqui hoje, mas é uma pessoa que, se você olhar, ela não para de estudar, né? Super antenada. Ela está em cargos altos em empresa, desde antes dos 30 anos ela já tinha uma posição alta em empresa. É uma pessoa super antenada e o Yumbo também é um cara que é do digital. Um dia vocês têm que se conhecer. Eu acho isso, a gente tem que ter pessoas com essa coisa, com essa fome de aprender, com maturidade para saber ter resiliência para lidar, né, com essas incertezas e com administrando as emoções, que é muita mudança, né, gente? A gente tem que... Algumas áreas vão desaparecer, outras vão ser criadas, algumas pessoas vão se adequar ao modelo, outras vão acabar saindo, porque não... Mas eu acho que a gente está tendo numa mudança, tanto de cultura, em termos de humanidade, quanto dentro das empresas. E é a cultura que vai dar sustentação a essa integração de novas habilidades, sabe? De abertura para novos aprendizados, misturar uma pessoa bem mais velha com um garoto e fazer ela escutar o garoto, ela edificar o garoto, e o garoto também olhar para ela com muito respeito. Eu acho que isso é que a gente tem que criar. E aí vem, vendendo um pouquinho do trabalho que a gente faz, que é trabalhar o mindset das lideranças para aprender a fazer conversas que engajam, que trabalham o propósito empresarial, bem comunicado, a abordagem, criar conexão, não olhar o cara, porque se eu, como dono, acionista, eu estou olhando só o resultado financeiro da empresa, o funcionário vai olhar só o salário dele e ele não vai dar o melhor dele. Então, eu queria, para a gente encerrar aí essa entrevista, que vocês deixassem uma mensagem final e complementassem alguma coisa. Bom, eu diria que a gente tem a oportunidade de estar vivendo talvez um dos momentos mais interessantes aí dos últimos séculos. Então, a gente está passando por uma gigantesca transformação e a gente tem a chance de estar vivendo isso. É um enorme momento de aprendizado e o melhor de tudo, de oportunidade. Então, tudo isso que a gente falou aqui
eu sempre olho para isso com um olhar positivo, um olhar de transformação, de melhoria. E aí eu realmente, desculpa, eu realmente acredito no que você falou, que é nessa mistura que a gente vai encontrar as grandes soluções. E a gente tem visto que quem tem ido mais rápido, quem tem resolvido os problemas de uma forma diferente, tem acreditado nessa mistura de gerações, na mistura de culturas, na mistura de diferentes ângulos, de diferentes possibilidades. E até porque nós todos estamos tendo que nos reinventar. Se a gente olhar, acabou de sair um estudo da McKinsey mostrando a adoção do e-commerce nos Estados Unidos durante a pandemia. O que aconteceu nos últimos 10 anos aconteceu nos últimos 90 dias nos Estados Unidos em termos de crescimento de e-commerce. Se a gente pegar os números aqui, muito provavelmente são iguais ou são até superiores. A gente andou mais de 10 anos em pouco tempo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que nós estamos nos adaptando e tendo que nos adaptar a cada dia. E nós fazemos isso na nossa vida insistentemente. E por quê? Porque a gente precisa conseguir fazer isso. Você precisa dessas mudanças para poder falar com seu filho, para poder falar com seus amigos, para encontrar. Então, as possibilidades estão aí. Uhum. Não é mais uma vida separada da outra. A nossa vida mesclou. Então, do ponto de vista profissional e das empresas, eu acho que essa que é a grande mensagem positiva. Olhe para as possibilidades do mesmo jeito que você olha na sua vida. Ali existem chances de você resolver o problema se você der ouvidos, se você permitir novas possibilidades. Sai da produção em escala. Esquece ela. O mundo das grandes empresas foi pautado em produção em escala. A produção em escala acabou. Agora não é mais produção em escala, agora é cauda longa, é especialização para poder atender diferentes clientes, muitos deles. E isso muda tudo. Então, a mensagem que eu tenho é: se permita olhar possibilidades novas. Olhe o que tem de novo, tem novas ferramentas. Se arrisque a contratar, como disse a Renata, olhando, obviamente, para a experiência que as pessoas têm, mas para a capacidade que ela tem de encarar o novo, de buscar novas possibilidades, de se aventurar, de errar, de não ter medo, de ser resiliente de verdade. Então, assim, eu acho que nós estamos nesse momento ótimo para todo mundo. É claro que as empresas mais resistentes elas não vão resistir, e isso é ótimo, porque isso abre uma nova perspectiva para novas empresas surgirem e novas realidades serem aproveitadas. E é hora de pensar diferente mesmo. Não adianta anunciar que pensa diferente e fazer mais do mesmo, porque não vai dar resultado. E não é à toa que a gente tem aquela imagem do barquinho, mas sempre fizemos assim, que já deu a volta ao mundo, sei lá, não sei quantas vezes, e o barquinho vai afundando. E isso é porque você continua negando a mudança, muitas vezes, e ainda que você anuncie ser diferente. Não tem espaço, não funciona. Legal. Eu diria que a gente vive uma época de transformações aceleradas e que vão continuar se acelerando. E a gente, no final das contas, só tem duas opções. A gente pode ser inovador ou a gente pode ser irrelevante. E essa é a realidade que a gente vive hoje. Se a gente não está buscando inovar no que a gente faz, a gente se torna irrelevante muito rápido. E durante muito tempo, as empresas buscaram eficiência. Eficiência é você fazer a mesma coisa cada vez melhor, mais barato. E o fazer a mesma coisa é a receita do fracasso no futuro. É a receita do fracasso no presente já. Mas vai ser cada vez mais rápido, vamos dizer assim, essa parede, vamos dizer assim, vai chegar cada vez mais rápido se você não reconhecer que ela está lá e que você precisa mudar de direção. Então, eu acho que, de certa forma, vamos dizer assim, a gente que está envolvido com esse tipo de coisa há muito tempo, a gente hoje, eu falo por mim, vamos dizer assim especificamente, né, sofre do mal que é a impaciência. Eu desisti de querer convencer as pessoas de que o mundo está mudando e vai mudar cada vez mais rápido.
Se você não conseguiu entender ainda, eu não vou tentar te convencer. Inspire, Longo. Inspire Não, as pessoas. Você já faz isso no mundo exponencial. Você parou de convencer e agora você inspira. Obrigado, Renato. Tá, Mas é isso. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês dois aqui, tá? Que eu escuto muito o trabalho de vocês, me inspiro muito, viu? E adoro o teu... que você é igual o kiwi, é doce e azedo. Né? Azedinho, aquele azedinho bom. E isso é que é legal na dupla que vocês formam, né? Vocês se somam. Então, em vez de ter um ponto de vista, vocês têm 2 pontos de vista e sempre trazendo pessoas incríveis para o espaço de vocês. Então, eu desejo aí mais um ciclo de sucesso aí dessa temporada no Code. Estou acompanhando, tá? E, enfim, muito obrigada. Vocês estão encerrando a nossa temporada de entrevistas do Transformação e Cultura na Era Digital e a gente fechou com chave de ouro. Um beijo. Obrigado, Renata. Obrigado. Tchau, tchau.